360 mil milhões de dólares. Na realidade, esta tragédia ilustrou ao mesmo tempo o que há de melhor na sociedade japonesa. Eu queria referir-me à capacidade de organização, por um lado, e a enorme entreajuda que existe no Japão entre os japoneses. Em menos de 24 horas, as forças de autodefesa conseguiram deslocar para Tohoku, portanto para a zona afetada, cerca de 200 mil homens, o que, eu sei pouco de questões militares, mas do ponto de vista logístico-militar é um feito que foi considerado pelos especialistas como algo bastante difícil, sobretudo porque é feito de um momento para o outro e ninguém estava à espera, é algo surpreendente. Por outro lado, também, nas semanas que seguiram ao sismo e ao tsunami, não se registou um único saqueio de loja ou de supermercado. E isto, apesar das pessoas que moravam na zona, dos habitantes daquela zona de Tohoku, em algumas partes dessa zona afetada, de terem estado alguns dias sem receberem alimentos. Portanto, não houve um único saqueio. Pelo contrário, a polícia de Tohoku, poucas semanas depois, teve que alugar um armazém para depositar as caixas de dinheiro que as pessoas que recolhiam junto dos destroços das casas, recolhiam caixas, porque muitos daqueles que moravam naquela zona eram jubilados, que tinham saído das grandes cidades e iam para ali passar as reformas. E tinham o hábito de guardar grandes quantias de dinheiro em casa portanto, essas caixas estavam à vista, as pessoas iam recolhendo esse dinheiro e passados uns meses a polícia anunciou que se tinham recolhido qualquer coisa como 48 milhões de dólares. Eu lembro-me de numa conversa que tive com um antigo CEO da Mitsui. A Mitsui, como sabem, é um dos maiores grupos económicos do Japão. Ele ter chamado a atenção para a admiração que eu tinha pelas pessoas, pelo facto de não ter havido sacos, pelo facto desta história de eles terem, no fundo, devolvido às autoridades 48 milhões de dólares em dinheiro que tinham encontrado nas ruas, e dele me ter dito, mas sabe que este tipo de mentalidade foi desenvolvido ao longo de milénios. É que no Japão só 20% da terra é arável e nós fomos desenvolvendo ao longo dos séculos, no fundo, a capacidade para viver em grupo, o que significava que quando havia pessoas que não se conseguiam adaptar a viver em grupo, segundo as normas do grupo, o que acontecia, tarde ou cedo, essa pessoa era expulsa do grupo e, portanto, tinha escassas possibilidades de sobreviver. E eu agora vou ver se consigo sobreviver a esta prova, que é por começar a exibir um PowerPoint, que são fotografias que eu tirei ao longo do tempo em que passei no Japão, e devo dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que não tenho grande jeito para a fotografia, isto é já o primeiro disclaimer, e o segundo é que essas fotografias eu nunca as tirei para as apresentar
em público. Pronto. E, portanto, eu não sei se já conseguem ver uma primeira fotografia. Conseguem ver? Está tudo Vítor? bem, Sr. Embaixador, está tudo bem. Está tudo bem? Ok. Pronto. Portanto, 3 anos depois do tremor de terra, 3 anos depois do sismo, eu fui convidado pelo Presidente da Câmara de Tanegashima para ir a Tanegashima para estar presente e para participar e para assistir ao festival em que eles comemoram a chegada dos portugueses ao Japão. Esta fotografia que vem aqui em cima é uma fotografia da costa e esta agora a seguir é do ponto que eles consideram em que, de facto, os portugueses desembarcaram em 1543. Eu pedi para eles me levarem lá e tirei estas 2 fotografias, porque esta terceira é sobre o parque que eles próprios têm em Tanegashima, que é um parque alusivo às chegadas dos portugueses. É um parque muito bonito, como esta é a entrada, tem este padrão, que eu continuo a mostrar, e que é este, e que por trás pode ver mais ou menos que foi ali colocado pela Marinha Portuguesa em 89 e que tem esta frente e por trás está escrito assim em português. Depois o parque tem também esta, digamos, caravela estilizada. Agora acontece que, mais ou menos em linha reta, aí uns 3 km deste parque, está este centro, que é o centro espacial do Japão. É daí que já há alguns anos os japoneses enviam os seus satélites para o espaço. Portanto, é em Tanegashima que enviam os satélites para o espaço. E eu julgo que isto é interessante, na medida em que a chegada dos portugueses em 1543 ao Japão significou também para os japoneses um encontro com a modernidade do século XVI. Porque fomos nós, os portugueses, que, nessa altura, os pusemos em contacto com a modernidade do século XVI. E todos nós sabemos, e todos nós conhecemos a história da espingarda, dos arcabuzes, e eu avanço para este slide, porque eu estou aqui com o casal, com este casal, e o senhor que está na fotografia é o descendente do daimyo de Tanegashima, e que foi o senhor de Tanegashima, o ano passado dele, que recebeu o primeiro arcabuz da parte dos portugueses, que, passado um ano, já estava a ser disseminada a cerca de 1000 quilómetros de Tanegashima e que, de certa forma, foi essencial para, naquela altura, para a unificação do país. Depois mostro 2 fotografias de sítios diferentes dos festivais em que assisti em diversos sítios do Japão, em que eles, nos diferentes festivais que fazem no Japão, sobre a presença de Portugal. Existem no Japão uma série de sociedades luso-japonesas que são, digamos, dinamizadas pelos próprios japoneses e que procuram, no fundo, difundir a cultura portuguesa no Japão.
a presença dos portugueses durante esse século serviu igualmente para dar um avanço importante noutras áreas, como na pintura, e nós temos aqui um namba de uma exposição que foi organizada pela Santori. A Santori é um dos grandes grupos japoneses. Eles fizeram esta exposição numa altura em que eu estava no Japão, bastante antes, de resto, de ir a Tanegashima, e mostro-vos outros exemplares deste tipo de arte namba que foram apresentados nesta exposição e que eles, muito simpaticamente, me pediram para eu inaugurar. Portanto, como eu disse há bocadinho, todos os japoneses aprendem na escola primária que os portugueses foram essenciais nesse período para a entrada digamos, uma série de fatores de modernidade durante esse século, e um dos mais importantes também foi o da medicina. Em Oita há este hospital, que é um hospital memorial dedicado ao padre Luís de Almeida, que foi um jesuíta, um cirurgião jesuíta, que introduziu a medicina ocidental no Japão, que efetuou as primeiras cirurgias no Japão e que fundou uma escola de medicina ocidental, porque anteriormente, até à chegada do padre Luís de Almeida, apenas havia no Japão a medicina chinesa. Esta é uma fotografia, outra fotografia. Peço desculpa pelas fotografias, porque elas foram tiradas por mim. E este é o átrio do hotel. Não se vê muito bem, mas é de facto o átrio deste hotel. Isto é lá em cima, num pequeno museu que o hotel tem. Este é o meu encontro com os médicos. Esta é uma estátua sobre o padre Luís de Almeida. Depois, outra fotografia sobre um Natal em Minami Shimabara, em que eles festejam também o Natal que eles pensam que é o Natal português. Outra imagem também de uma caravela portuguesa num parque para miúdos. Uma imagem da visita a Portugal, da primeira embaixada que foi enviada por um daimyo japonês da zona justamente daquela zona do Japão, do sul do Japão, à Europa, em que era um grupo de jovens nobres japoneses à Europa, e nesse museu em Minami Shimabara existia também este expositor, onde tinham sido escavadas estas balas de canhão que tinham sido disparadas pelo navio holandês contra as populações cristãs que se tinham revoltado quando as coisas começaram a correr mal e eles foram cercadas e começaram, no fundo, quer dizer, começou a haver a repressão contra os cristãos. Os nossos amigos holandeses atacaram a pedido dos daimyos e isto está numa série de museus no sul do Japão. Dito isto, há depois festivais, que nós podemos aqui ver, com gingantones portugueses, com caravelas. Há igualmente estátuas esta é uma estátua, eu julguei Nagasaki, do Infante Henrique. Esta é outra estátua do Infante Henrique, algures no sul do Japão. E
este é um museu que já tem a ver com outro período da nossa história, outro reencontro, que é justamente já no século, já mais recentemente, no século XX, quando o Venceslau de Moraes vai para o Japão e, como diplomata, como cônsul, e se fixa no Japão, fica por lá, escreve bastante sobre o Japão e eles fazem um museu dedicado ao Venceslau de Moraes, e a casa em que ele viveu é transformada igualmente num museu. Portanto, isto é uma estátua do Venceslau de Moraes, outra estátua, o túmulo do Venceslau de Moraes, e eu queria, pura e simplesmente, chamar a atenção que eu fui, digamos, fiz estas visitas todas enquadrado e a pedido dos japoneses, e termino mostrando a forma, digamos, como eu fui recebido também numa zona ao norte de Nagasaki, quando eles me convidaram e eu fui escoltado por barcos, e portanto eu tirei esta fotografia a partir de um barco, e nós fomos para um festival também dedicado à presença portuguesa no Japão, portanto havia pessoas nas diferentes aldeias com dísticos e com bandeiras portuguesas, e com este tipo de referência à memória da nossa presença, que está bem presente e que eu acho que nós devíamos e devemos tirar partido. Eu termino e passo a palavra justamente ao presente e ao meu colega Vítor Sereno. Pastor Freitas de Ferraz, muito obrigado. Muito elucidativo. A sua presença por estas paragens ainda hoje aqui é recordada com amizade. E, portanto, em primeiro lugar, Sr. Presidente do Instituto Diplomático, querido amigo, caros colegas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, distintos convidados neste chat, é para mim um prazer enorme estar convosco para falar hoje dos 480 anos de relacionamento com o Japão. Este é claramente um momento importante para a presença de Portugal aqui no país do Sol Nascente. E cumpre dar aqui testemunho público do que temos feito e das oportunidades que temos pela frente. Para esquematizar a minha intervenção, vou dividi-la em três partes. O capital histórico de boa vontade, que já foi aflorado pelo embaixador Freitas Ferraz, a mudança de paradigma, as perspectivas de futuro. Seguindo o mote deste webinar, e também para dar algum contexto, permitam-me pedir uma breve nota histórica sobre as relações luso-nipónicas. Ela é importante para enquadrar o que fazemos hoje e lançar pistas sobre o que podemos fazer no futuro. Como disse bem o embaixador Freitas Ferraz, os portugueses chegaram ao Japão em 1543. A porta de entrada foi ir a Tanegashima, a sul de Kyushu, uma das 4 ilhas principais deste arquipélago. Dali, através do comércio e da missionação religiosa, espalhámos a nossa influência para outros domínios de Kyushu e desenvolvemos uma importante presença na capital de então, que era Kyoto, e no seu porto de mar mais próximo, que era Osaka. A nossa presença prolongou-se até 1639, quando o chamado Édito de Expulsão impeliu a nossa retirada do país. Por essa razão, este período é frequentemente designado de século cristão ou período de Nanban. Nanban significa bárbaros do sul, como então éramos chamados.
Foi uma época altamente profícua no relacionamento bilateral, com uma intensa troca científica, tecnológica, comercial, religiosa e cultural entre Portugal e o Japão. São conhecidas as histórias da introdução pelos portugueses das primeiras armas de fogo, da primeira imprensa mecânica, de conhecimentos ocidentais de medicina, de astronomia, de geografia e de entrada de palavras nossas no léxico que perduram até hoje. Casos do botão, casos da capa da chuva, ou do vidro, do vidro. Por estas razões que aqui enumerei, existe um capital de boa vontade entre os japoneses face a Portugal. É um capital de boa vontade mais evidente nas áreas de implantação histórica nas ilhas de Kyushu, como referi, onde o nosso legado continua mais presente, mas é um legado que se estende transversalmente a toda a sociedade. Este é um ativo valiosíssimo que cumpre salvaguardar e fomentar, pois este ativo distingue-nos claramente de todos os demais países. Eu já ouvi, aliás, de vários colegas embaixadores o quanto gostariam de ter aqui o mesmo lastro que nós temos, reconhecendo o ativo estratégico que aqui temos e para a nossa estratégia de afirmação diplomática. Mais tarde contarei uma história que se passou comigo e com o meu colega neerlandês, muito interessante, numa visita que fizemos a Nagasaki, em que, de facto, ele me dizia que tinham ficado na ilha de Décima por mais de 200 anos do que nós, mas não havia uma só palavra em holandês que tivesse entrado no léxico do Japão. Avançando para a segunda metade do século XIX, assistimos ao Tratado de Paz, Amizade e Comércio entre Portugal e o Japão de 1860. Este estabelece as relações diplomáticas entre os dois países. Em 68 do século XIX, dá-se a restauração Meiji e o fim do período de reclusão imposto pelo shogunato, sucedendo-se então um período de rápida modernização e ocidentalização do Japão. Portugal aparece então aqui entre as principais potências, beneficiando das condições impostas pelos tratados injustos, nomeadamente da abertura de alguns portos ao comércio internacional, da criação das primeiras colónias de residentes estrangeiros e ao gozo do chamado princípio da extraterritorialidade. Após 250 anos de afastamento, portanto nós saímos em 1638, este é o período do reencontro luso-nipónico, cujo máximo expoente foi, como o Zé Freitas Ferraz disse há pouco, Venceslau de Moraes. Melhor do que ninguém, o nosso antigo cônsul em Kobe e antigo oficial da Armada conseguiu fazer um retrato fiel da cultura japonesa para um público português ávido de ter novidades do exótico Oriente. O nosso entreposto de charneira nesta época, tal como havia sido nos séculos XVI e XVII, era Macau. Aliás, quero-vos dizer que entre 1860 e 1903 foi o governador de Macau a desempenhar funções de embaixador de Portugal no Japão, apenas se registando o envio do primeiro embaixador com residência aqui em Tóquio em 1904. Comparado com o período anterior, o nosso relacionamento bilateral desde 1860 revelou-se muito menos intenso, pois enquanto nós investíamos nas posições em África e no balance of power na Europa, o Japão ocupava-se com a construção do seu próprio império na Ásia. E esta divergência de interesses resultou na transformação do nosso perfil no panorama nipónico. Não mais o país que fora capaz de marcar tão profundamente o primeiro encontro do Japão com o Ocidente, mas mesmo assim continuávamos a figurar entre uma espécie de grupo estrito de potências que mantinham relações diplomáticas na viragem do século XIX para o século XX. A preponderância do Japão no sistema internacional continuou a crescer, sendo interrompida entre a grande recessão de 29 e a Segunda Guerra Mundial e, obviamente, terminada pelos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki em 45. Tendo sido completamente destruído e desprovido da própria soberania, como bem aqui relatou
Franco Nogueira, no seu diário de 1948, quando para aqui foi destacado na missão de reabrir a legação e acautelar os interesses da comunidade portuguesa, o Japão soube lançar-se imediatamente num período de rápida modernização e ocidentalização de que ainda hoje é beneficiário. Não deixa de ser curioso que Franco Nogueira, que chegou em 1946 ao Japão, fale de uma Tóquio completamente destruída, em 46 e 47, e em 1964 o Japão tenha conseguido organizar esplendorosamente os primeiros Jogos Olímpicos da sua história com um cunho de modernidade nunca antes visto. De 46 a 64 vão apenas 18 anos. É assim, minhas senhoras e meus senhores, os 480 anos de relacionamento com o Japão que neste ano celebramos constituem uma oportunidade única para revitalizarmos a nossa ação diplomática neste país em todas as áreas. Não é demais salientar que esta é a terceira economia mundial, que ocupa um lugar de liderança em diversos setores, sendo reconhecida a sua capacidade de inovação tecnológica num mercado com um alto poder de compra, um mercado sofisticado, um mercado exigente que define tendências na Ásia. Mais do que o simbolismo histórico, e eu respeito profundamente esse simbolismo histórico, mais do que este simbolismo histórico, pretende-se lançar as bases de uma nova fase no relacionamento bilateral. A minha missão é que esta fase permita sustentar um novo período de crescimento económico, de intercâmbio cultural, de uma agenda político-diplomática intensa e que reflita, obviamente, os plurisseculares laços de amizade e a partilha de valores e de interesses comuns. As comemorações destes 480 anos iniciaram-se em janeiro, com uma iniciativa conjunta com a Embaixada do Japão em Lisboa, de um lançamento de um logótipo evocativo, conforme consta no diapositivo que creio que todos conseguem ver. Com os azulejos portugueses e as sakura, ou as chamadas cerejeiras em flor, temos agora uma imagem única a ligar as atividades promovidas pelos dois países. Ainda em janeiro, eu e o meu homólogo em Lisboa, o embaixador Ota Makoto, a quem envio um abraço muito amigo, publicámos uma mensagem conjunta em português e em japonês a assinalar os 480 anos. Esta foi, mais do que tudo, uma manifestação inédita de cooperação entre as duas representações diplomáticas, revelando o ensejo profundo de estreitarmos a nossa cooperação bilateral. E neste ponto, deixem-me salientar aqui a importância crucial de aprofundarmos o contacto no plano bilateral entre os representantes diplomáticos dos dois países nas respectivas capitais. E embora reconhecendo as vicissitudes de que tais contactos possam sofrer, parece-me evidente que poderão servir de plataforma relevante para a mútua dinamização das ações diplomáticas que servem para aproximar as autoridades de ambos os países. E no mês passado, portanto nós estamos em abril, no mês passado, em março, demos aqui um passo gigante sobre o qual gostaria de me deter. E falo-vos, obviamente, da mudança das instalações da chancelaria, uma ambição muitas vezes sonhada, outras vezes tentada, mas só agora cumprida. Em jeito de preâmbulo, enfim, para quem me conhece sabe que eu digo estas coisas às vezes de uma forma crua, mas eu não tenho hesitações em afirmar que o espaço que anteriormente dispunhamos era motivo de vergonha e constituía um grave prejuízo à prossecução de todos os nossos interesses nacionais no Japão. Ali ficámos 25 anos, um quarto de século, duração nada despicienta. Acho que o meu querido amigo, embaixador Freitas Ferraz, que aqui foi chefe de missão, concorda com estas minhas palavras.
Falando em termos concretos, a Embaixada de Portugal em Tóquio simultaneamente alberga a delegação da AICEP, o Centro Cultural Português e o Escritório do Turismo de Portugal, ocupava os 4º e 5º pisos de um edifício privado, cujo senhorio habitava o 6º andar. Os restantes pisos estavam divididos entre escritórios de pequenas empresas ou apartamentos privados. As imagens falam por si. Julgo que perante esta plateia não preciso alongar-me em descrições sobre o que era receber nestas condições altos dignitários, representantes de importantes empresas nipónicas com investimentos no nosso país, parceiros nacionais interessados no mercado japonês, colegas embaixadores, agentes culturais e, acima de tudo e principalmente, a nossa comunidade portuguesa. Compreenderão, pois, a necessidade imperiosa que senti em mudar de chancelaria. Tarefa que ocupou a maior parte deste meu primeiro ano de mandato. Porém, digo-vos com orgulho que temos aqui a cara do Portugal moderno e do Portugal competitivo que tanto advogo. Na prática, desde o início do ano e oficialmente desde o dia 2 de março, dispomos agora de novas instalações de chancelaria modernas, funcionais e abertas a todos os parceiros que queiram colaborar connosco. Estamos finalmente em condições de servir o país e os contribuintes portugueses, que são quem nos paga os salários e os meios com quem trabalhamos. Neste edifício arrendado com 6 andares, temos um espaço multiusos para realizar eventos culturais, ações promocionais na área do comércio ou turismo, acolher conferências ou recepções, mostras de cinema ou outro tipo de eventos. Dispomos também de uma sala de reuniões apetrechada com os mais modernos equipamentos de videoconferência para trabalharmos de forma integrada com qualquer lugar do mundo. No último andar, temos inclusivamente uma biblioteca e uma sala de copa que serve de lugar de refeições e de convívio para os funcionários. Tudo isto situado num dos melhores bairros de Tóquio, com vista desafogada sobre a cidade, com condições dignas para toda a nossa equipa e para servir quem procura os nossos serviços. Para marcar esta etapa, lancei um desafio ao Vils para se associar aos 480 anos e produzir uma peça original para expor em permanência na entrada da nossa nova embaixada. Com o generoso apoio da Cunha Vaz e associados, conseguimos trazer cá o artista e a sua equipa para criar uma obra que representa a amizade, representa o respeito mútuos que nos unem ao Japão desde 1543. Como podem ver na imagem, o elemento central é Luís Vaz de Camões, estando ladeado de experiências contemporâneas e passadas dos dois países, numa linguagem muito própria e criativa deste grande talento nacional e mundial que é o Vils. Continuando com as colaborações, teremos em finais de maio e início de junho a primeira semana de Portugal no Japão, por ocasião do Dia de Portugal. Este evento vai ter lugar numa das mais reputadas galerias de Tóquio e contará com uma exposição da Ana Aragão intitulada My Plan for Japan, bem como diversos eventos paralelos que mostram o melhor que fazemos. Desde um seminário de energias renováveis, uma prova de vinhos, uma campanha de enoturismo, um mercado de produtos portugueses, a vários workshops e outras ações promocionais. Teremos concentrada durante uma semana uma vasta programação para marcar o calendário de atividades no Japão. As comemorações vão continuar no final de junho, em Lisboa, onde participarei a convite da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa na Festa do Japão e onde terei reuniões com empresas nacionais interessadas em exportar para o mercado japonês. Trata-se da primeira vez que os embaixadores de Portugal no Japão e do Japão em Portugal participam num evento conjunto, novamente simbolizando a cooperação luso-nipónica. Na segunda metade de 23, teremos mais iniciativas culturais apoiadas pela Direção-Geral das Artes, que este ano
E bem, a meu ver, decidiu incluir os 480 anos como uma das 3 orientações estratégicas para o seu plano cultural externo. Com o nosso esforço junto de parceiros culturais e através da divulgação massiva nas nossas redes sociais, logramos ter mais de uma dezena de projetos submetidos à DG Artes com o apoio desta embaixada, ultrapassando a média dos 5, 6 candidaturas normalmente apresentadas. Esperamos, por isso, contar na segunda metade do ano com uma intensa agenda de atividades. E, para além disto, temos programadas diversas visitas políticas de alto nível para intensificar a agenda de cooperação bilateral. Desde o aumento das exportações à captação de investimento, da celebração de convénios universitários a um acordo de cooperação triangular junto de países em desenvolvimento, ou ainda na dinamização da promoção da língua portuguesa, em todas elas pretendemos incutir uma nova ambição. Olhando um pouco para aquilo, ou olhando um pouco para lá dos 480 anos, torna-se imediatamente óbvio que a próxima grande etapa de Portugal aqui será a participação na Expo Osaka 2025. Não é segredo para ninguém dizer que Portugal tem a maior ambição para o nosso pavilhão e que pretendemos dispor de todos os meios para assegurar uma presença marcante. E embora não tenha sido ainda anunciado o projeto vencedor do concurso internacional para a construção e design do pavilhão, já foi decidido que teremos 1.750 metros quadrados de espaço útil num slot que vai ter 2 frentes, aumentando a visibilidade e, obviamente, o acesso ao público. Como não poderia deixar de ser, as expectativas são altas para que tiremos proveito de todas as valências do certame, quer na área económica, quer, obviamente, na área política e na área cultural. O tema central da nossa participação será os oceanos, dando continuidade à prioridade a quando da organização da Expo em Lisboa em 98. O desafio desta participação, assim como de toda a nossa ação diplomática no Japão, será combinar o capital de boa vontade que advém desde 1543, como é evidente, séculos de história partilhada, com a mudança de paradigma atualmente em curso e que pretende mostrar o Portugal moderno e competitivo. Julgo que nas próximas semanas teremos mais detalhes sobre os termos da nossa participação e aí poder-vos-ei falar com maior substância. O que vos posso avançar desde já é que, fruto de uma recente deslocação minha às 3 universidades na região de Kansai, que têm departamentos de estudos luso-brasileiros, começámos desde já a criar uma bolsa de recrutamento de alunos e ex-alunos bilíngues português-japonês. A contratação de funcionários bilíngues é crucial para garantir a qualidade de serviço e atendimento aos visitantes japoneses e estrangeiros, beneficiando simultaneamente da parceria com as universidades, reduzindo os encargos de alojamento dos próprios trabalhadores e, obviamente, constituindo uma oportunidade profissional única para estes jovens. Para concluir, o que importa agora assinalar é o nosso total compromisso, o meu e da minha equipa de trabalho, em alavancar a Expo Osaka de 2025 como motor de crescimento económico. Meus caros amigos, é assim, não obstante o capital histórico de boa vontade atrás referido e alguns avanços consistentes nos últimos anos, respectivamente no comércio e no investimento, muito trabalho terá de ser feito no relacionamento económico bilateral para reposicionarmos o perfil económico de Portugal no Japão. E não há que ter medo de o dizer. Trata-se de um mercado extremamente competitivo,
com altíssimos níveis de exigência em matéria de qualidade, apresentação e segurança dos produtos. A aposta terá de ser de longa duração, com produtos de maior valor acrescentado que demonstrem a capacidade nacional. Para vos dar uma ideia da margem de crescimento, em 2022, o Japão, repito, a terceira maior economia mundial, com 127 milhões de habitantes e consumidores com um poder de compra significativo, representou apenas 0,3% das nossas exportações. Isto, apesar de um crescimento regular registado entre 16 e 22 de mais de 80%. Para mim, as perspectivas só podem ser positivas. E quem acompanha aqui o nosso trabalho, o trabalho desta equipa diplomática, percebe isso. As perspectivas são positivas. Em matéria de investimento, registramos com satisfação um aumento significativo de projetos ganhos, sejam eles via chamada Greenfield, por aquisições ou por expansões. Trata-se de investimentos de empresas japonesas muito relevantes, Denso, Fujifilm, Fujitsu, Hitachi, Kagome, Marubeni, Mitsui, NEC, Olympus, Yazaki, Ricoh, Toyota, Tokyo Gas, todas elas em áreas extremamente diversificadas e com componentes tecnológicas importantes. Igualmente importante é o efeito produtivo deste investimento, gerando emprego para mão de obra qualificada. A aceleração destas tendências em direção a 2025, onde pretendemos, como vos disse, chegar com um reconhecimento que permita capitalizar a nossa participação na Expo de Osaka, deverá assentar numa estratégia clara de criação de imagem e de upgrade de produtos transacionados com suporte local à promoção e às vendas. Numa perspectiva de mudança de paradigma, iremos alavancar os setores onde Portugal tem reconhecidas vantagens competitivas, com oportunidades de parcerias e investimentos em, por exemplo, renováveis e startups, assim como na área do turismo. Uma viagem a Portugal permite mudar radicalmente o mindset de quem conhece pela primeira vez o nosso país e, dessa forma, aproximar decisores e consumidores japoneses daquilo que é o Portugal moderno e competitivo que temos. Minhas senhoras e meus senhores, a terminar, eu não posso deixar de salientar a necessidade de elevarmos o patamar das relações luso-nipónicas. Os 480 anos de história não servem de muito se não estiverem associados a uma política externa integrada e abrangente, capaz de multiplicar o nosso impacto. Sem ser pessimista, que é coisa que eu não sou, há países europeus de igual dimensão e com uma infiníssima parte da nossa história com o Japão, que têm maior peso na balança comercial e de investimentos, maior reconhecimento de marca, notem bem, marca, e maior penetração no mercado e na sociedade japonesa. Agora que dispomos de uma nova chancelaria, de um entrosamento das diversas áreas da nossa ação diplomática, de uma estratégia sobre o que pretendemos atingir, cabe lançarmos as amarras para um novo período de desenvolvimento. E para esse desidrato, será fundamental intensificarmos as visitas políticas de ambas as partes. A este respeito, esperamos aqui uma visita de Sua Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros e de Sua Excelência o Primeiro-Ministro até final do ano de 23. E nas áreas setoriais, também temos recebido sinais de uma maior procura pelo diálogo com o governo japonês, tão importante para avançarmos uma agenda construtiva e uma agenda cooperativa. Este, minhas senhoras e meus senhores, meus caros amigos, é um país parceiro e amigo de Portugal. É um país com o qual nós partilhamos valores e interesses fundamentais, tais como democracia, Estado de Direito,
direitos humanos e respeito pelo direito internacional. Estamos empenhados em construir relações pacíficas e mutuamente benéficas, quer a nível bilateral, quer a nível multilateral. Mas para isso temos que passar da boa vontade à prática. E para isso podem sempre contar comigo, podem sempre contar com a equipa desta embaixada para sermos os vossos parceiros e interlocutores no Japão. Mais uma vez, na pessoa do Sr. Embaixador José Freitas Ferraz, agradeço este convite, deixo um abraço a todos, estou disponível para responder a todas as questões que queiram colocar-me. Muito obrigado e viva Portugal! Muito obrigado, Vítor. Nós abrimos agora para as perguntas. Vítor Sereno desapareceu. Não. Eu deixei de ver a imagem. Pronto. Não. Não. Eu queria só, muito telegraficamente, prestar um breve esclarecimento. Eu queria dizer que, quando eu cheguei ao Japão, em 2011, digamos, 10 dias depois tinha o sismo e o tsunami, que complicaram muito a vida, digamos, mais ou menos metade do período dos 3 anos e meio que eu estive no Japão. Aquilo que eu consegui foi desbloquear uma negociação que se arrastava desde 1976. Porque quando cheguei ao Japão, não havia sequer ainda em vigor o acordo para evitar a dupla tributação. Quando cheguei ao Japão, não havia sequer autorização para nós exportarmos para lá carne de porco. Essas foram as prioridades. Para além do mais, e para além do sismo, o problema que eu também tive foi que, de repente, nós tivemos que deixar a nossa residência porque o prédio foi demolido. E tivemos que arranjar uma nova. Eu tentei mudar de chancelaria nessa altura, mas pura e simplesmente não consegui nenhum eco de Lisboa. O secretário de Estado, Moraes Leitão, disse-me que eu tirasse o cavalo da chuva, porque não havia de todo em todo verbas para fazer a mudança naquele período em que eu estava no Japão. Aquilo que eu fazia era simples. Eu recebia as pessoas na residência. Mas a questão das dificuldades que nós temos em termos comerciais e em termos de exportações com o Japão, eu acho que vai muito para além disso. Eu lembro quando entrei para o Ministério, eu estava no Ministério há muito pouco tempo, e tive como chefe mais tarde embaixador Paulo Louro das Neves, que nessa altura era diretor de serviços. Ele veio depois a ser embaixador no Brasil, embaixador foi representante permanente, embaixador em Madrid, embaixador em Paris e em Roma. E ele dizia-me ele adorou estar no Japão, foi o primeiro posto dele. E ele dizia-me que eu não consigo perceber porque é que nós não tiramos partido da boa vontade que existe entre nós no Japão. Eu acho que há, de facto, já um desconhecimento grande aqui em Portugal sobre o interesse que existe no Japão pelos portugueses, por um lado. Por outro lado, também, eu julgo que alguns, nem todos, porque há empresas portuguesas que estão há dezenas de anos no Japão, os Amorins, uma série de empresas do Norte que estão há bastante tempo no Japão, outros que têm entrado, outras empresas mais modernas, mas não há, de facto, digamos que, um interesse tão focado como há da parte dos irlandeses, ou como há da parte dos húngaros, ou como há da parte de outros parceiros europeus. E isso tem a ver que é necessário, no Japão, julgo, haver um esforço
bastante sustentado. Muitas vezes é um investimento de um esforço de anos. Mas é depois algo que dá frutos e que se mantém firme durante bastante tempo. Dito isto, eu pergunto e peço para fazerem perguntas de diferentes formas, escrevendo aqui. Vítor, nós já temos aqui 2 perguntas no chat do lado direito. Tendo em conta a crescente importância geopolítica do Indo-Pacífico, em que áreas setoriais pode haver um reforço das relações Portugal-Japão? Primeira pergunta. No caso das exportações portuguesas, quais os produtos portugueses onde se pode perspectivar algum crescimento significativo no mercado japonês? Quer responder? Eu não sei se tenho acesso às perguntas. Zé, não te Mas tem importas de resposta me... a... Por favor, Não, obrigado. Tem-se... Esquece fazer o clique lá em cima no coisa que diz conversa. Consegue? Senão eu leio devagarinho. Já encontrei, já encontrei. Ok. Pergunta. Eu comecei por ler um. Não vejo a pergunta do Indo-Pacífico. A pergunta do Indo-Pacífico. Eu falei do Indo-Pacífico quando eu abri o chat, foi que é do João Artur Pereira Serra. Diz: Sim. Obrigado pelos testemunhos. Eu quero 2 questões. Bem, Primeira questão. assim, veja em contra das exportações portuguesas e queria dizer, conseguem ouvir-me? Sim. Sobre as exportações portuguesas, sobre a questão que aqui se põe, quais os produtos portugueses onde se pode perspectivar algum crescimento significativo. Sim. Eu sou tentado a dizer todos os produtos. Todos os produtos. Agora, há é que perceber bem o mercado japonês. Eu antes de chegar ao Japão, em fevereiro de 22, fiz um périplo por um conjunto de empresas nacionais pelo norte do país, por associações patronais, para ter contacto com parceiros parceiros económicos que estivessem vários anos no Japão. De todos esses parceiros, ouvi vários conselhos, mas me ficou mais na memória, para quem quer investir no Japão, para quem quer internacionalizar a sua empresa no Japão, é capacidade de resiliência. Mercado de 126 milhões de consumidores, altamente exigentes. Vítor, mais perto do micro. Altamente exigentes com o produto. Sim. Agora, o que eu não quero que aconteça é que as pessoas venham de Portugal, cheguem aqui e, primeiro, ignorem que existe aqui um embaixador e uma equipa diplomática que está ao serviço das empresas. Uma equipa diplomática e económica altamente qualificada. Somos nós que ajudamos a fazer as interações com o público japonês. Somos nós que ajudamos a fazer as interações com as associações patronais japonesas. Portanto, a pessoa não pode vir género, ou a empresa não pode vir género ovelha tresmalhada. Tem que vir enquadrado. Segundo, tem que ter capacidade de sacrifício e de resiliência. Não pode. O investimento no Japão não é uma espécie, desculpem-me a expressão, de toca e foge. Muito pelo contrário. A empresa tem que ter músculo, para já porque o Japão fica... nós funcionamos a mais 8 horas GMT e estamos a 11 mil quilómetros de Portugal. As viagens para aqui não são baratas. Portanto, a pessoa que vem não vem uma vez, não vem deixar os seus produtos e depois volta. Não, a pessoa tem que arranjar representantes aqui, e nós estamos ao vosso dispor para fazer isso, para poder internacionalizar os produtos. E, portanto, essa capacidade de resiliência, essa capacidade de autoexigência que nós temos que colocar nos nossos produtos, em Portugal,
é o primeiro conselho que eu deixo aqui. E nós, volto a dizer, estamos ao inteiro dispor das empresas portuguesas que nos procuram. E o Zé sabe isso tão bem quanto eu. Há aqui um respeito, ainda no Japão, pela figura do Taishi, pela figura do embaixador e pelo enquadramento institucional da embaixada. E o conselho que eu aqui deixo, e aquilo que eu costumo dizer, nós recebemos recentemente uma missão da AEP, se sucedeu a outra da Portugal Foods e a outra da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal. As pessoas, quando aqui chegam, esse tipo de associações que traz um conglomerado de empresas de vários setores, contando com o apoio de uma embaixada que abre as portas, de um conselheiro económico que conhece bem o terreno, é meio caminho andado para nós podermos dizer aos nossos parceiros japoneses e às empresas que querem importar os produtos de Portugal, esta empresa é uma empresa séria, é uma empresa credível, vocês podem abrir as vossas portas. E é para isso é que está aqui a representação diplomática, para fazer essa interface e para poder desbloquear quando precisam de reuniões, para poder ir às próprias reuniões com parceiros institucionais para os acompanhar. É para isso que nós temos esta mudança de paradigma neste momento na nossa embaixada. Sim. Vítor, há uma série de questões aqui à direita, mas enquanto vai vendo as questões, eu queria só acrescentar uma coisa. Eu tive, durante os tempos que aí tive, inúmeras conversas com empresários portugueses. Lembro-me de uma conversa com, de resto, uma empresária portuguesa que, uma das muitas histórias, ela contou-me a seguinte história. Ela disse-me que os japoneses resolveram importar os produtos que ela produzia. Sim. E enviaram pessoas para a fábrica deles aqui em Portugal e começaram a fazer uma série de exigências que os pôs completamente doentes, porque eles queriam assim, depois queriam assado, explicavam tudo muito direitinho, mas eles tinham uma grande dificuldade em perceber que carga d'água eles queriam aquilo desta forma e não de outra. To make it short, para não queimar muito tempo, o que ela me explicou foi que aquilo que os japoneses lhe pediram, que eles tiveram em dificuldade no princípio em aceitar, que eles acabaram por perceber que fazia todo o sentido e que acabaram eles próprios por utilizar as ideias dos japoneses para o mercado português. Portanto, Zé, se me permites só dar uma nota sobre esse assunto, nós temos dois grandes players nacionais. Não vem mal nenhum ao mundo se os partilhar aqui com a nossa audiência. Um deles é Cotipol e outro é as Carnes Primor, do Minho. As Carnes Primor, ou o Grupo Primor, melhor dizendo, conseguiu elevar os seus patamares de qualidade e as suas exportações para outras geografias graças à imposição de qualidade que os japoneses sugeriram. Tanto mais que na própria fábrica, é uma coisa extraordinária, criaram uma divisão Japão. E a chamada divisão Japão não é mais nem menos do que uma divisão de altíssima qualidade, para onde só vão os melhores no corte de carne, porque de facto os padrões destes 126 milhões de consumidores endinheirados, que é uma coisa importante, ao mesmo tempo que são 126 milhões de consumidores endinheirados, são altissimamente exigentes nos produtos que... E, portanto, se não é Portugal... temos agora a questão dos presuntos italianos, a questão da peste. Portugal está claramente a beneficiar, as carnes primeiras estão claramente a beneficiar, a Cotipol está a beneficiar. Nós podemos impor, é assim, nós temos qualidade nos nossos produtos, temos recursos humanos de exceção. Portanto, eu acho que a empresa, a associação patronal, quando sai de Portugal, e é essa a mensagem que eu quero transmitir, as pessoas que se sintam com confiança, primeiro que tenham confiança nos seus representantes diplomáticos, que é meio caminho andado, mas que se sintam com confiança para nos vir bater à porta e para nos dizer: contamos com o vosso apoio institucional, venham connosco,
vamos aumentar, vamos sair da vergonha que é dos 0,3% das nossas exportações. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, e eu acho que compete a esta equipa diplomática que agora aqui está, munida de todas as condições. Acho que é um pequeno salto que nós podemos dar com a ajuda de todos. Eu, meus caros amigos, e digo isto a olhar para a câmara, olhos nos olhos, eu não estou aqui para que me venham bater à porta a dizer que o Sr. Beltrano ou que o Sr. Cicrano perdeu o passaporte. Não. Eu estou aqui a representar o melhor que Portugal tem. O Portugal moderno e o Portugal competitivo. E é assim, nós só podemos contar com os senhores empresários porque, diabo, são vocês que são o motor da economia portuguesa. E nós estamos cá para ser esse alonga-manos, para ser esse braço executor junto deste mercado tão atraente como é o Japão. Vejo aqui perguntas relacionadas com geminações, vejo aqui perguntas relacionadas com o eventual voo direto. É assim, se eu ainda acreditasse no Pai Natal, eu pedia para o próximo Natal um voo direto entre Tóquio e Lisboa. Esta é uma batalha que eu não dou, nem darei por perdida, mas toda a gente que nos acompanha neste chat sabe das vicissitudes que as companhias aéreas têm, principalmente depois destes anos pós-Covid, e, portanto, não está nas prioridades da nossa companhia aérea nacional, não está de todo nas prioridades, e não estou a ser, obviamente, irónico, percebe-se desde há muito que as prioridades da companhia aérea nacional vão para os Estados Unidos, para o mercado norte-americano, para o mercado africano e, evidentemente, para o mercado brasileiro. Portanto, eu não conheço nenhum voo da nossa companhia aérea nacional que venha para a Ásia, portanto, e lamento profundamente, porque eu entendo que nós tínhamos mercado para ter um voo da nossa companhia aérea nacional para estas bandas. Do lado das companhias japonesas, JAL, ANA, não há de todo interesse em voar para Lisboa. O hub da companhia All Nippon Airways, da ANA, o hub da Península Ibérica estava localizado em Madrid e desde a pandemia, que esse voo da ANA foi suspenso. Portanto, se eu quiser pedir alguma coisa para o Natal, peço de facto um voo direto e um aumento das exportações, sendo que o aumento das exportações está também nas minhas mãos e, portanto, naquilo que eu puder fazer, agora, infelizmente, o voo direto não. Sobre a questão que me coloca a Cristina Loureiro sobre peço desculpa, a Isabel, já perdi, as questões caem e ainda bem. Eu não sei se nós temos um limite de tempos, eu estou... Temos 1h30, temos 23 minutos. Pronto, há uma aqui que eu acho interessante, R. Marques. Ela pergunta, portanto, se interpelar um cidadão japonês na rua, é provável que este reconheça o período português no Japão? Sim. Os japoneses têm interesse na aprendizagem da língua portuguesa e assim as duas... Não há, desde o senhor que nos faz segurança aqui, roteiro, até ao primeiro-ministro, não há ninguém no Japão, e o Zé sabe disso tão bem quanto eu, não há ninguém que não reconheça Portugal. Ninguém. Portanto, é uma coisa única. É uma coisa única. Eles aprendem na escola. Portanto, os portugueses chegaram até Nagashima, os bárbaros do sul chegaram até Nagashima em 1543, alguns em agosto, setembro, e por aqui ficaram até 1638. E aconteceram estas coisas todas. E aconteceram essas coisas todas. Aliás, eu há bocado queria contar uma história que se passou comigo em Nagasaki e com o meu colega neerlandês, em que, enfim, eu creio que a maior parte das pessoas conhece de ter ouvido falar de Nagasaki e da ilha artificial criada, da ilha artificial criada e onde os holandeses ficaram, ou os neerlandeses, como agora se diz, para única e exclusivamente para fazer comércio com o Japão. Exato.
a nossa entrada na sociedade japonesa foi muito mais do que isso. Como o Zé dizia bem, foi muito mais do que isso. Foi à medicina, foi à astronomia, foi ao exército. A culinária, À área. a língua, sim. E é esta mais-valia que eu falava há pouco, e hoje em dia, não, e isto entristece-me um bocado, que não se reflete de todo, e enfim, eu tenho a fama de ser um diplomata eminentemente económico, de ter esta costela, Não, mas isto de facto não se não. reflete de todo, ou seja, nós temos aqui um potencial de crescimento, não negando estes 480 anos, e por isso estamos a festejar com dignamente, creio eu sou suspeito para dizer isso, temos aqui um potencial de crescimento das nossas relações que é verdadeiramente extraordinário. Nessa história de Nagasaki que eu queria contar, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu estava recentemente chegado ao Japão, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hayashi, não nos esqueçamos que falamos do Ministro dos Negócios Estrangeiros G7, é um Ministro dos Negócios Estrangeiros com peso, convidou 7 embaixadores para o acompanharem a Nagasaki. Um deles fui eu. O outro, evidentemente, foi o meu colega holandês. E teve alguma graça porque no almoço oferecido, o holandês está cá há 3 anos, 4 anos, está de saída, e foi ele uma espécie de porte-parole, foi ele uma espécie de porta-voz dos 7 embaixadores. E ele dizia, porque nós, os holandeses, fizemos e acontecemos e estivemos e fomos nós que reconstruímos e fomos nós que pagamos e nós é que demos o dinheiro. E eu, para as tantas, enfim, um bocadinho inadvertidamente, levantei a mão e disse, pois é, mas não há uma única palavra holandesa que tenha entrado para o léxico, nem há o que quer que seja que eu me lembre na área da culinária que vocês tenham deixado. E Deus me livre, e eu fui para Forjal na Holanda e eu bem sei como é que é a culinária holandesa, com todo o respeito. De qualquer das maneiras, há aqui um grande capital de simpatia por Portugal, que evidentemente tem que ser potenciado. Ainda sobre Nagasaki, para responder à questão, eu vi aqui uma questão relacionada com jumelares, de cidades que têm cidades gêmeas com cidades portuguesas e como é que isso se pode desenvolver. Eu vou-vos contar aquela que é a minha estratégia. Eu costumo dizer que entre não ter estratégia e uma má estratégia, eu prefiro ter uma má estratégia. E esta estratégia é a nossa estratégia e, portanto, eu acho que é correta e eu acho que vai dar frutos. No Japão, há 47 governadores de províncias, todos cada um deles com um peso mais ou menos relativo. No caso de Nagasaki, o governador representa ali uma população de 2 milhões de pessoas, mais coisa, menos coisa. Este governador é o mais jovem governador dos 47. E é o governador justamente da zona onde nós chegámos ao Japão há 480 anos. Pois nestes 12 meses eu já fui 5 vezes a Nagasaki. Criei uma relação privilegiada com o governador e vou levá-lo agora a Portugal. Fizemos-lhe um convite. O senhor secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André, e o senhor presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, em concertação com a Embaixada, fizemos-lhe um convite e vamos levar um dos indivíduos com o maior potencial político do Japão a conhecer Portugal. E assim, nós não podemos explicar o que é, com muito boa vontade, com muitos diapositivos, com muita imaginação minha lá fora, no edifício, com muito vils à mistura, nós não podemos explicar aquilo que pode ser aquilo que é o Portugal moderno e competitivo dos dias de hoje, sem levar os decisores políticos a Portugal. E, portanto, olhando para a capital e percebendo que estamos rodeados de 110 embaixadas, todas a acotovelarem-se para ver quem consegue chegar ao Ministro dos Negócios Estrangeiros ou ao Primeiro-Ministro, como é normal, a nossa estratégia aqui, não descurando, obviamente, o Estado Central, centra-se
em províncias-chave, onde eu possa levar associações empresariais de Portugal, onde possa levar as empresas que querem investir para criar um canal privilegiado com o Nagasaki. E, portanto, agora, depois da visita de junho, eu espero que, evidentemente, esta deslocação do Sr. Governador Kengo Ishii dê frutos e nós comecemos a ter fluxos de visitas de parte a parte associadas a missões empresariais, mas também, evidentemente, a missões culturais. Vítor, a questão da língua, o ensino da língua portuguesa no Japão, tanto quanto eu me lembro, há 7 universidades. Eu acho que são 11, Vítor. São 7 ou 11? 7. 7? 7. Okay. Há 7 universidades a ensinar português em todo o Japão. Sim. E algumas estão, eu disse há pouco ao nosso auditório, por causa desta questão da Expo Osaka, eu pretextei uma ida à região de Kansai. Sim. Aliás, a Expo chama-se Expo Osaka 2025 Kansai, portanto, Kansai é o nome de toda a região, e nessa região há 3 universidades. Sim. Depois, são departamentos de estudos luso-brasileiros, têm funcionado muitíssimo bem. Há universidades que têm protocolos a funcionar muito bem dentro do espírito de autonomia universitária que existe no nosso país e que aqui é mais ou menos encapotado nas universidades estatais. Há com Coimbra, com Aveiro, com a Universidade de Lisboa, com Évora e Porto. São estas as universidades que têm protocolos. O que é que nós pretendemos? Para além do intercâmbio de professores e de alunos, pretendemos cada vez mais, evidentemente, que haja intercâmbio científico. Isso é fundamental. É fundamental. Aliás, são os nossos professores e a qualidade dos nossos professores universitários aqui no Japão que vêm, no fundo, fazer casar esses 480 anos de história, porque é evidente, toda a gente, eu percebi isso, toda a gente, na Universidade de Osaka, que é uma universidade de primeiríssima liga mundial, toda a gente abre as portas a investigadores portugueses. E eu quero imenso que venham para cá portugueses. Eu não sei se isto vai espantar o nosso auditório, mas a nossa comunidade no Japão não é mais do que 800 pessoas. E alguns são ovelhas tresmalhadas que estão há décadas e décadas no sul, outros em Hokkaido, a norte. Não somos mais do que 800. E é extraordinário como é que um país que causou tanto impacto e que tem tanta história com o Japão, e eu quero imenso ter aqui investigadores, mais alunos a procurar pelas universidades japonesas. Ouçam, é como vos digo, a embaixada está cá, eu costumo dizer, é o contribuinte português que paga o meu salário e que paga o salário dos meus colegas aqui. Nós temos este dever de mostrar continuamente o melhor Portugal, o Portugal moderno e competitivo, de fazer e ir à luta, de pôr Portugal na Liga dos Campeões. Falar em campeões, nós temos aqui uma mão no ar. Diz, Zé, desculpa. Está aqui o João, que está com a mão no ar há muito tempo. João? Boa tarde a todos, sobretudo àqueles que ainda... Fala. Boa tarde a todos, sobretudo àqueles que... Se quiser, boa noite, João. Sim, é boa noite, mas para nós é boa tarde ainda. Bom, eu queria fazer só dois comentários. Em primeiro lugar, queria, cumprimentando todos os demais, fazer uma saudação especial ao embaixador de Portugal em Tóquio, Vítor Sereno, e também ao embaixador José Freitas Fraz, antigo embaixador em Tóquio em situações particularmente difíceis, e cuja ação à frente do Instituto Diplomático não é por demais salientar, porque muito do que se faz agora em termos de videoconferência se deve ao embaixador José Freitas Fraz. Mas, tirando isso, duas questões. A primeira, relacionada com as comemorações dos 480 anos das relações entre Portugal e o Brasil. Há uma lacuna editorial imperdoável em Portugal, porque fala-se em... Brasil? Não, ele Portugal e Japão, peço desculpa. O Brasil Portugal e Japão. Há uma lacuna imperdoável no plano editorial que diz respeito a um livro, a uma obra fundamental nas relações
Portugal e o Japão, refiro-me à história do Japão do padre Luís Frois, que está esgotada há muitos anos e que não parece que haja em vista uma reedição próxima. É uma figura cimeira no relacionamento entre Portugal e o Japão e creio que está inexplicavelmente esquecido e acho que era uma lacuna que era importante retificar. A segunda questão, e queria colocar, e esta diz respeito à questão da imagem de Portugal e aos aspectos económicos, eu faço votos e folgo em saber que Portugal está a pensar em ter uma representação numerosa e de alto nível na próxima exposição em Osaka. Faço votos para que essa participação não seja apenas uma imagem momentânea e impressiva, mas que tenha uma sequência. Isso é uma coisa que eu acho fundamental, porque nós estamos habituados a muitas exposições que duram e depois com o desmanchar da feira não tem sequência. Portanto, espero que esta seja de facto um marco para o relançar em termos qualitativos de toda a imagem, não só económica, de Portugal no Japão. E com isto, finalizo. Obrigado. A professora Ana Fernandes Pinto fez uma pergunta, pôs a mão no ar. Eu não sei se ela quer fazer a pergunta oralmente. Olá, obrigada, Sr. Embaixador, pela palavra. Eu já pus aqui no comentário, obrigada por ambas as intervenções, agradeço muito. Queria só aqui fazer uma ligeira retificação à questão da história do Japão do Frois. Como sabem, a minha área é a área da investigação. A história do Japão do Frois são 5 volumes, publicados pela Biblioteca Nacional, ainda disponíveis em depósito para venda, mas claro, apesar de estarem disponíveis para venda, o acesso é extremamente dificultado, porque tem que se ir lá e perguntar e não está disponível em qualquer livraria. Mas ainda, em certa medida, não se pode dizer que esteja esgotada. A questão é que são 5 volumes, 300 páginas cada um deles, e não é propriamente, apesar de ser a obra magistral sobre a história do Japão no século XVI, não é sobre as relações entre Portugal e o Japão, é a história do Japão no século XVI, de facto é uma obra imensa e muito volumosa. Queria só deixar esta chega e deixei aí nos comentários muito interessante esta questão da boa vontade, da importância das relações históricas com boa vontade e dizer que isso foi bem percepcionado logo no início do século XX pelo embaixador José Costa Carneiro, que dizia: esta é a porta aberta que nós temos, são as relações históricas, é a porta aberta que nós temos para entrar no Japão e manter este contacto. Obrigada. Muito obrigado, senhora professora. Dás-me licença, só saudar a senhora professora, já para quem não sabe, eu sou grande fã da senhora professora, tive o gosto de a procurar logo que fui para aqui nomeada e tivemos uma belíssima conversa e saúdo-a com muita amizade. Quero dizer ao auditório o seguinte, sobre Luís Frois, estamos a fazer lobbying, a expressão é mesmo essa, estamos a fazer lobbying junto da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio para ter a cátedra. Nós temos lá um leitor para ter uma cátedra e a cátedra se chamar justamente Luís Frois. Sim. Respondendo à segunda parte daquilo que o João perguntou, aliás, deixou aqui uma preocupação sobre a exposição de Osaka 25. Eu também, eu corroboro aquilo que disse, eu também espero, e naquilo que me diz respeito, e no que diz respeito ao exercício de defesa dos interesses de Portugal, também eu quero que a nossa presença pós 25 Osaka, que seja marcante, 2, que perdure e que todos nós possamos beneficiar. Como calculará, é o dinheiro de todos que vai servir justamente para montar a exposição e, portanto, nós não queremos nem pouco mais ou menos que ela seja um fogacho, mas evidentemente que deixe lastro. No que depender aqui de mim, pode ter a certeza, vamos à luta. Relativamente à obra de Frois, eu julgo que há na Embaixada uma edição bilingue, japonês e inglês, relativamente grande. Eu lembro-me que
eu tentei comprar na altura e fomos ver junto da editora, uma editora japonesa, e eles explicaram-nos que já não tinham, porque tinham destruído todos os exemplares. Isto podia-se tentar ver junto de uma editora, hoje em dia, todas estas coisas são mais ou menos cíclicas. Se vocês tivessem interesse em ver aí junto deles, se haveria interesse em voltar a fazer uma nova publicação, porque no fundo o Freud é sempre atual e é sempre atual. Já tomei nota e aceito o desafio. Muito bem. Muito bem. Temos outra vez a mão aqui do nosso amigo João. João. Rapidamente, sem querer tomar mais tempo, é só para tão boa nota que há exemplares ainda em depósito da obra em 5 volumes. Mas vai lá depressa. Mas tenho que referir que o desconhecimento dessa obra é um desconhecimento que está, de facto, relacionado com a nossa profunda iliteracia relativamente a tudo que diz respeito ao Oriente, em especial ao Japão. Quanto às relações, quanto ao contexto histórico, evidentemente, eu li os 5 volumes, tive esse esforço, e sei muito bem que se refere a um elemento temporal limitado, mas são, de facto, a obra maior que há sobre as relações entre Portugal e o Japão. Obrigado. Boa tarde. Mas, dito isto, eu vou só ver aqui se ainda temos muitas perguntas, só algumas perguntas novas. Eu julgo que, em princípio, que não temos. Resta-me agradecer ao meu amigo, ao Vítor Sereno, a participação neste webinar. Para terminar, quero só recordar que muitas vezes em Tóquio, alguns colegas me disseram que eles tinham uma certa inveja de mim, porque eles, quando diziam de onde vinham, eu estou a falar de colegas europeus, não obviamente aqueles países grandes, mas por exemplo os países do centro europeu, eles diziam do país de onde é que vinham, mas depois tinham sempre que explicar, dizer onde é que era, não sei o quê, e depois dizer, tu não tens que fazer isso, eles sabem. Portanto, eles de facto sabem, eles conhecem-nos bem, e portanto, mas na realidade mantém-se um pouco ainda, e eu espero que o Vítor Sereno consiga de facto quebrar essa maldição, que é no fundo aquilo que eu ouvi quando entrei para o Ministério por parte do Paulo das Neves, que tinha lá estado como primeiro posto, que é, eu não consigo perceber porque é que nós não tiramos partido da enorme boa vontade que existe quanto a nós no Japão. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Vítor, e boa noite, não é? Aí já são... Obrigado. São 10h30? São 9h30 da noite. 9h30, tá bem. Foi um prazer enorme. Eu creio que posso deixar o meu e-mail profissional, vitor.sereno@mené.pt, vitor.sereno@mené.pt, ao vosso dispor, para qualquer questão que queiram ver esclarecida, qualquer ajuda. Deixo, como disse há pouco, na pessoa do Embaixador Freitas Ferraz, um enorme abraço, um agradecimento muito especial à minha casa, ao meu Instituto Diplomático pelo convite, e um abraço a todos. Muita saúde e viva Portugal. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.